Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre o hábito de leitura. É possível adquiri-lo com facilidade? É difícil ter o hábito de leitura? E quão benéfico o hábito de leitura é para a sua vida? Quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu vou tomar por base a minha experiência, a minha prática e os meus hábitos. O meu intuito é compartilhá-los para que quem tenha dificuldade ou está tentando adquirir esse hábito entenda, compreenda de uma melhor forma e passe a adquiri-lo futuramente ou cotidianamente na vida habitual, certo? Bom, o meu hábito de leitura, ele foi adquirido há muito tempo da minha vida, desde quando eu fui alfabetizada. Então eu fui alfabetizada, aprendi a ler e comecei a ler. Graças a Deus eu tive muito incentivo à leitura pela minha avó, que sempre me deu muitos livros de presente, a minha mãe, que tinha assinatura de gibis, a minha própria escola, as escolas que eu estudava sempre deram muito incentivo à leitura, então isso facilitou muito o meu gosto pessoal em ler. Eu perdi esse hábito durante muito tempo, então chegou o celular, gente, acabou com a vida de todo mundo. E isso, de alguma forma, está relacionado com dois vídeos que eu já fiz neste canal, que é a minha experiência sem as redes sociais. E aí eu falo um pouco sobre como as redes sociais afetaram até o nosso hábito de leitura desde quando a gente teve nossos primeiros contatos com o aparelho telemóvel, né, o celular. Então, desde quando o celular chegou, lá por as redes sociais, em média de 2013, chegou o Facebook, eu lembro que a minha tendência à leitura, ela foi realmente diminuindo. E eu me lembro também que o meu contato com a leitura era justamente nos momentos ociosos. Então, quando não tinha nada pra fazer, eu já tinha brincado o dia inteiro com as minhas amigas, eu já tinha andado na vila onde eu morava, o dia inteiro, brincado, não tinha nada pra fazer, eu ia ler gibi. E eu lia, gente, eu lia gibi da Turma da Mônica. Nossa, como eu lia muito. Ontem minha avó chegou aqui em casa, e essa é minha avó que sempre me presenteou com os livros, ela chegou aqui em casa no almoço, né, ontem foi dia dos pais, aí ela falou assim, a Laísa e os livros dela, estou sempre acompanhada de livros, minha avó sempre viu, sempre me incentivou, e eu lembro que ela me deu O Pequeno Príncipe, eu tenho essa edição até hoje, porque ela disse que é um livro, ela não gosta desse livro, mas ela me presenteou, e enfim. Então, o que eu estava dizendo, eu sempre tive muito hábito, e esse hábito foi formado justamente nesses momentos do ócio. Então, pensando assim cronologicamente, como a gente deixou de ficar ocioso, então, consequentemente, a leitura foi deixando de lado, né? Ou seja, o tempo que a gente tinha de ociosidade foi substituído pelo celular, certo? Ou os videogames, os joguinhos no computador e tudo mais. Nesse caso, eu perdi o hábito de leitura não tão frequente, não era tão frequente igual eu tinha antes com os meus gibis, então eu fui largando, eu cheguei a ler a Turma da Mônica Jovem, então eu cresci junto com o avanço dos gibis, comecei a ler literatura infanto-juvenil, livros de princesas, contos de fada, folclore brasileiro, Monteiro Lobato, tive contato com todas essas leituras. Quando chegou o Instagram, por média, no ano assim de 2013, que é quando eu me lembro exatamente, eu fiz uma viagem pro Rio, e eu tinha acabado de ganhar o celular, e eu lembro que em toda viagem que eu ia pro Rio de Janeiro, na casa dos meus parentes, eu ganhava um livro, eu comprava livros pra me acompanhar. E eu lembro que nesse período eu não li quase nada. E aí desandou, eu tava no oitavo ano, oitava série, tava no oitavo ano, e eu lembro que eu chegava em casa, abria o Facebook e ficava, não lia nada. Perdi o hábito de leitura, basicamente. Só fui readquiri-lo à medida que eu estou lendo hoje, depois da pandemia. Então chegou a pandemia, eu não tinha nada pra fazer, resolvi voltar a ler. E eu percebi o quanto eu gostava de ler, gente. Eu lembrei que eu gostava de ler. E eu amo ler. Hoje a leitura, pra mim, ela não é algo assim, vou ler porque não tenho nada pra fazer. Ou seja, eu vou ler porque faz parte do meu dia. Se eu não ler durante o dia, em nenhum momento do dia, meu dia foi fracassado, assim, o meu dia não foi completo. Eu sei que tem dias, claro, tem dias que eu não consigo ler, às vezes eu não tô afim mesmo, assim, hoje eu tô meio cansadinha, enxaqueca, não vou ler, mas no outro dia eu não passo mais de 3 dias sem ler.
Isso não existe. 2 eu acho muito ainda. Acho que não passa mais de 2 dias. Enfim, a questão é, o ponto é, como eu voltei a ter esse hábito, né? O que eu fiz para esse hábito voltar a ser algo tão importante na minha vida? Eu vou deixar aqui claro de antemão que não foi difícil. Não foi difícil. Porque eu fui escolhendo livros que foi me auxiliando muito no gosto. Então, assim, eu li História de uma Alma, História de Santa Teresinha, aí depois eu li Confissões, Santo Agostinho, aí eu atrelei muito com a espiritualidade, e depois eu li também Machado de Assis, aí eu gosto mesmo desse cara, e aí eu fui tendo uma nova visão do Machado de Assis, diferente do ensino médio, e aí depois eu peguei, tá anotado aqui, gente, tá anotado aqui. Eu tenho esse caderninho, e aí aqui, gente, eu acho que, não sei se eu já mostrei isso em algum vídeo, acho que não, mas aqui tem todos os livros que eu li desde quando eu me lembro. Então, ó, que eu me lembro, assim, que eu tenho memória. Os títulos de todos os livros. Então, são 165 livros que eu me lembro de ter lido. Porque eu comecei a escrever isso aqui não tem nem 2 anos. Em 2020, eu li um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros em 2020. 9 em 2020. 9 livros. Guarda essa informação. Ano passado, eu li 42 livros. 2024. Então, em 4 anos, de 9 livros, eu passei a ler 42. Em um ano. Sendo que na pandemia você não tinha nada pra fazer. E ano passado eu tava trabalhando, estudando, escrevendo TCC e ainda consegui essa média. Como? Que eu inseri a leitura em momentos, gente, cruciais. Ao invés de eu estar andando de ônibus e mexendo no celular, eu estava lendo. Só nisso já são 4 horas de ônibus que eu pego por dia. Então, lendo, eu tomo 4 horas de leitura tranquilamente. Lendo, 4 horas, andando de ônibus. Depois, comecei a inserir a leitura no meu intervalo no trabalho. Almoçar, ao invés de pôr um vídeo ou ficar no Reels, ler. Ao invés de... Deixa eu pensar em qual momento que eu leio. Além dos que eu vou ler antes de dormir, né? Esses momentos mais comuns. Ler antes de dormir, ler um pouquinho de manhã antes de trabalhar. E isso modifica muito, gente, a nossa estrutura de pensamento, como vai ser durante o dia. Quando você lê de manhã, gente, é algo sensacional. Eu adoro ler de manhã, assim, o primeiro contato que ter pela manhã, a leitura é algo assim, quase que... eu ia falar paradisíaco, mas não é isso. Eu ia falar quase que libertador, porque você tira todas as ansiedades que você vai ter ao longo do dia, que você tá ansioso pro dia que vai vir, você acalma ali na leitura, você foca ali na leitura e o seu dia é mágico, maravilhoso. Então eu comecei a colocar o momento da leitura como algo primordial. Nesse ano, a gente tá em agosto, eu li 20 livros já. Se eu tomar por média que eu vou ler mais 20 até o final do ano, vão ser 40 também. Então eu vou estar na mesma média do ano passado. Então de 9 na pandemia para 40 esse ano é uma modificação, é uma mudança tremenda. Percebam que o hábito, ele é algo tão constante, tão... É tão bonito quando você adquire um hábito, né, que vai te fazer crescer como pessoa, que você não consegue viver sem. E foi como eu disse. Eu não consigo passar dias sem ler. Não consigo, gente. Eu não consigo passar dias sem ler. Porque é algo que é natural. Mesmo que tenham dias que você não consegue, né, e você não tá afim, terão dias que você vai falar assim, puxa, eu não li hoje. Mesmo, eu acho que eu vou ler um pouquinho, nem que seja 10 minutos. E é isso. O hábito de leitura, ele não precisa ser algo assim, nossa, eu tenho hábito de leitura. Eu falei isso o vídeo todo, né? Mas não tem que ser assim, nossa, você tem um hábito de leitura? Eu tenho. Você não tem? Tem que ser algo que faz parte de você. Que é co-partner de você. Tá tão ligado que você não consegue mais dizer que você tem hábito, mas faz parte de quem você é. Entendeu? E uma outra coisa que eu faço sempre é ler mais de um livro ao mesmo tempo.
Eu leio em média 3. Sempre eu estou lendo 3 livros concomitantemente. Sempre. Não tenho critérios, mas quase nunca são 3 livros de ficção. Então, na maioria das vezes eu escolho 2 romances, 2 de ficção e 1 de não ficção para alternar. Então, nessas férias eu li uma biografia, um romance de ficção, 2 romances e uma biografia. Aí eu alternei com uma novela, eu alternei com um livro de contos, pra não ficar lendo o mesmo gênero, porque acaba que cansa um pouco, de fato, ler o mesmo gênero literário. Então, é uma dica interessante. Se você quer ler um livro de não ficção, uma autoajuda, o que seja, uma biografia, e ler um de ficção ao mesmo tempo, que daí se você cansa, é tipo assistir série. Ah, tô assistindo várias séries ao mesmo tempo, porque cansei dessa, aí eu vou e troco pra outra. Entendeu? É assim que funciona pra mim. É uma dica. O que importa, gente, na verdade, é não ficar sem ler. Não dá pra ficar sem ler. Escolhe um que você sabe, que mais quer ler na vida, mas tá lá na lista, tá sem coragem de comprar, compra. Por quê? Um livro que você lê e gosta, ele te dá gás pra que você leia outros. Isso pra mim é a mágica, é o sucesso. É o segredo do sucesso. Ler um livro e te deixou feliz com a conclusão, você vai querer ler outro que seja tão bom quanto aquele. E isso aconteceu comigo tantas vezes. E é muito bom ser surpreendido, porque você lê e fala, nossa, eu não vou conseguir um tão bom. Não vou conseguir. Aí você vai lá e consegue ler um livro tão bom quanto aquele. Ou você fica, esse aqui não foi tão bom. Esse lá, aquele outro foi melhor. E aí te dá a possibilidade também de fazer listas e ranquear e fazer resenha. Então, agora, nessas férias, eu li 4 livros. Foi uma média menor do que do ano passado, que nas férias do ano passado, eu li 7 em julho do ano passado. Ó, aqui tem eu faço minhas tabelinhas. Ano passado eu li 7 em julho, esse ano eu li 4, então eu diminui 3. Ok, tá ok ainda. Não sei se eu vou conseguir bater a meta. Não sei se eu vou conseguir bater minha meta, mas não quero nunca deixar de ler. Porque ano passado eu passei um mês sem ler, inclusive foi até agosto. Mas esse ano eu não quero passar sem ler, em agosto. Outra coisa importante, meus amores, não gostou do livro? Abandona. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu definitivamente não sou o tipo de pessoa que abandona. Eu vou até o final. Eu vou até o final e mesmo que eu não leia na época que eu estabeleci que eu leria, às vezes eu largo e volto lá na frente. Foi o que aconteceu comigo com David Copperfield. Gente, eu comprei David Copperfield no final de 2022. Eu fui terminar de ler esse livro ano passado. 2 anos depois. Eu não aguentava, eu achava chato. Eu falei, não, mas eu vou voltar, eu vou terminar. E eu terminei. Mas voltei. Então, assim, não, às vezes você não tá no momento, às vezes você não tá na vibe. Tem uma coisa muito interessante também, que nós leitores comentamos um com o outro, porque é que às vezes um livro não vai ser igual foi pra uma outra pessoa. Então, às vezes você não tá no momento de ler um livro que pra uma outra pessoa ela adorou, mas você não vai gostar. Isso é normal, tá, gente? Isso é muito normal. Eu li esse ano a Rei Lear do Shakespeare. Eu adoro Shakespeare e a minha meta de vida, assim, antes dos 30, é ter lido todas as obras dele. Pelo menos as tragédias. E, no caso, a obra completa de Shakespeare, né? Eu li Rei Lear e fiquei, gente, eu não tô entendendo nada, o que é isso? E é muito difícil isso acontecer com Shakespeare pra mim, porque eu já li muita coisa dele e isso nunca tinha acontecido. Eu fiquei, nossa, tá muito estranho isso. Até que eu conversei com uma amiga minha e ela falou, ó, Raíssa, tem momentos que vai ser bom pra você essa leitura, tem momentos que não, aí você relê. Que é o caso dessas releituras que eu estou me propondo a fazer futuramente, certo? Gente, aqui está o livro que eu referi no vídeo, que minha avó me deu. Tem até uma dedicatória. 2011. Então, gente, a leitura, ela é muito importante pra mim, acho que deu pra perceber,
E se você ficou até aqui e sim, gostou muito do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Se você tá fazendo alguma leitura atualmente e quer compartilhar, coloca nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e responder vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.